Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso estudo bíblico. Curva a sua cabeça, vamos orar a Deus, apresentando esse momento diante dele. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, ó Deus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigado por mais uma quinta-feira de estudo bíblico, que neste momento o Senhor seja glorificado, que neste momento nós possamos aprender um pouco mais da tua palavra, que nós possamos, ó Deus, absorver os conhecimentos que aqui serão expostos para que nós possamos praticá-los em nossa vida, Deus. Nos abençoe com o estudo de Provérbios, que possamos ser mais sábios, que o temor do Senhor possa encher o nosso coração. É isso que nós oramos com o coração cheio de confiança e esperança no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, vamos abrir então a nossa Bíblia lá no livro de Provérbios. Vamos dar sequência à nossa série de estudos. Quinta-feira passada, nós paramos no capítulo 1. Nós terminamos o capítulo 1, aí no versículo 33. Agora nós vamos dar prosseguimento no capítulo 2. Provérbios, capítulo 2. Vamos fazer a leitura de todo o capítulo. Aí vocês acompanham comigo. Diz o seguinte: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Então você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, todas as boas veredas. Porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O discernimento o guardará e o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam em seus caminhos. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras, que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a casa dela se inclina para a morte, e as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra e os infiéis serão dela arrancados. Pessoal, nós acabamos de ler a segunda instrução que Salomão nos dá, e essa segunda instrução, ela está no contexto de uma instrução paternal. Então aqui você imagina um pai orientando o filho. É por isso que no versículo 1, Salomão vai começar dizendo, meu filho. Então ele assume a figura de pai, pega no seu ombro e diz, meu filho. E aqui, nesse capítulo, nós temos promessas maravilhosas, promessas incríveis que vão ser feitas aqui.
muito parecidas com o que a gente já viu no capítulo 1. No capítulo 1, nós vimos o conceito de personificação da sabedoria. A sabedoria toma forma humana, ela se torna uma pessoa e ela fala, ela faz um convite. Está aí a partir do versículo 20 do capítulo anterior. A sabedoria grita nas ruas e nas praças levanta a sua voz. Ela faz um convite: venham aprender de mim, venham agir diferente, venham ser pessoas diferentes. E aqui no capítulo 2, a mesma ideia é empregada. Mas só que o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma série de promessas que são feitas a mim e a você, e a gente vai ver como a sabedoria ela impacta a nossa vida. Como, de forma prática, a sabedoria pode nos ajudar. A gente vai ver tudo isso. Só que o capítulo começa com um monte de se. Se o funcionário chegar atrasado, não ir no serviço, não fizer o serviço direito, o que o contrato fala? Você será demitido. Ou seja, nós temos condicionantes. E aqui, no início do capítulo 2, nós temos várias condicionantes. Vamos analisar cada uma dessas condicionantes. Então, primeiramente, versículo 1. Meu filho. Somos tratados como filhos, somos orientados como filhos. Nós vimos que a sabedoria começa no lar, com o pai e com a mãe. Qual é o primeiro se? Se você, meu filho, aceitar as minhas palavras, palavras aqui são as palavras da sabedoria personificada. Se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, primeira condicionante. Se você aceitar as minhas palavras. A sabedoria, ela costuma ocorrer quando você finalmente desiste de tentar ver defeito em tudo e você simplesmente aceita. Você aceita a vida como ela é. Você aceita as coisas como elas são. Aceitação é muito e muito importante. Nós precisamos aceitar a palavra de sabedoria. Quando você vem num estudo bíblico de quinta-feira, o que você está dizendo? Talvez para você mesmo. Não, eu estou aceitando a palavra de Deus. Eu aceito. O pessoal não fala aí, fulano, você precisa aceitar Jesus. Aceitar é um conceito muito e muito importante. Filho, você deve aceitar. Você deve permitir que as minhas palavras entrem no seu coração e você deve guardá-las. Esses estudos que a gente está fazendo aqui, primeiramente, você tem que aceitar. Você não é obrigado a nada, mas você precisa aceitar livremente, livre, espontânea vontade, e você precisa guardar isso no coração. Como é que a gente guarda a palavra de Deus no nosso coração? Meditando, pensando sobre ela, refletindo sobre as coisas que foram ditas aqui. Eu não sei se vocês têm a mesma dificuldade, mas eu tenho, que é o quê? Eu posso escutar a melhor pregação que eu já escutei na vida, só que pouco tempo depois eu esqueço de quase tudo. Você é assim também? Você esquece fácil das coisas? Você participa de uma aula bacana, boa. O professor, nossa, ensinou direitinho ali. Mas pouco tempo depois você vai lá e esquece. Nós vemos a necessidade de a gente guardar a palavra no coração. Ele vai prosseguir no versículo 2, dizendo, segunda condicionante, vamos lá. Se você, meu filho, der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento. Pessoal, filho, vocês estão reparando isso? Filho não dá mais ouvido pai e mãe? Filho não ouve pai e mãe? Não ouve, não dão ouvidos. Muita gente quebra a cara porque não dá ouvido aos conselhos da sabedoria. Entra por um ouvido e sai pelo quê? Pelo outro. As pessoas não estão nem aí mais. Os filhos não se importam mais. E aqui Salomão vai implorar, se você der ouvido, se você simplesmente ouvir, se você
ouvir a sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento. Nós aqui estamos ouvindo o que Deus tem a dizer para nós. Pessoal, o mundão, ele não quer ouvir o que Deus tem a dizer. Ele não quer ouvir o que a palavra tem a dizer. Ele não quer Bíblia, não quer nada disso. O mundo não quer dar ouvido às coisas que realmente importam. O mundo só quer o quê? Ouvir o que lhe agrada. Ouvir coisas que não vão confrontar essas pessoas. Nós estamos vendo a ascensão da chamada pregação coach, né? Que é aquele tipo de pregação. Geralmente o pregador fica sentado num banquinho, é uma pessoa com a carinha assim de inocente, falando as coisas mais suaves, mais delicadas para você. Ele evita entrar em temas como pecado, arrependimento, inferno, juízo eterno, Satanás. Ele não mexe em temas delicados. Ele fala somente o que a gente quer ouvir. A sabedoria, ela muitas vezes vai doer, vai ser difícil de ouvir, mas nós precisamos dar ouvidos, como Salomão vai dizer no versículo 2: se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento. Versículo 3, terceira condicionante: sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, talvez é isso que você está precisando pedir a Deus. Senhor, me dá inteligência. Senhor, grita mesmo, eu sou burro. Eu só tomo decisão errada na minha vida, Deus, eu estou cansado disso. E se você gritar por inteligência, a promessa divina, a gente vai ver daqui a pouco, a promessa divina vai chegar na sua vida. Você será ricamente abençoado. Se você gritar, eu preciso de sabedoria, eu preciso de entendimento. Versículo 4, quarta condicionante: se você buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos. Isso aqui é maravilhoso, meus irmãos. Nós estamos ouvindo as palavras de um homem que foi extremamente agraciado por Deus. De que forma? Salomão chegou no momento da vida dele onde Deus pessoalmente fala com ele e diz o seguinte: Salomão, você pode pedir o que você quiser e eu vou conceder a você. Como rei de Israel, como filho de Davi, como eu sou fiel à aliança, eu vou conceder a você o que você me pedir agora. E Salomão impressiona a todos, porque o que ele vai pedir? Senhor, me dê sabedoria, me dê entendimento, me dê conhecimento. E qual foi a resposta de Deus para ele? Já que você pediu todas essas coisas, já que você pediu sabedoria, inteligência, conhecimento, eu vou te dar isso. Mas não somente isso. Eu vou te dar riqueza, vou te dar paz com todos os seus adversários e eu vou te dar muita prosperidade. Pessoal, nós devemos procurar a sabedoria, a inteligência, o conhecimento mais do que a gente busca dinheiro, grana. A maior riqueza, aquilo que ninguém pode tomar da gente, é o conhecimento. Atualmente, o pessoal está tentando roubar da gente. Vocês estão percebendo isso? A cultura do emburrecimento, através dos vídeos curtos, a gente vê que está se montando um cenário para que a gente fique cada vez mais desensibilizados. Eu estava conversando com o Emanuel sobre isso, dia desses. Como a internet promove a dessensibilização da mente da pessoa. Então, por exemplo, eu vi um caso de uma TikToker americana que ela gravou uma trend de mudança de roupa. Tipo, acho que é Arrume-se Comigo que fala, né? Arrume-se Comigo. E o áudio que ela colocou, é áudio, não é vídeo. O áudio que ela colocou foi o áudio do assassinato do Charlie Kirk, que foi aquele influencer político. Então dá para ouvir o tiro no fundo. Vocês sabem, né? O caso do Charlie Kirk que levou um tiro no pescoço, né? Aquela cena muito forte, sangue jorrando por tudo mais. Enfim, faleceu. Essa influencer colocou esse áudio no vídeo. No vídeo de quê? Troca de roupa.
Esse é só um dos exemplos, dos vários que nós temos por aí, de dessensibilização. As pessoas não estão mais sensíveis à morte, sangue, assassinato. Todo mundo acha normal. Não, está normal. Nós devemos ir num caminho diferente do emburrecimento. A gente deve procurar a sabedoria e o conhecimento como a gente busca dinheiro. Se as pessoas buscassem conhecimento como elas buscam sucesso, status, as coisas seriam muito diferentes, não seriam? Se as pessoas buscassem mais leitura bíblica, oração, ler bons livros, ouvir boas palestras, largar um pouco vídeos curtos, TikTok, Instagram, e ir mais para vídeos longos, documentários, filmes bons, muita coisa boa pode acontecer. Deus pode operar maravilhosamente na vida daquele que busca a sabedoria e o conhecimento como prata, como ouro. Versículo 5. Se você atender a todas essas cláusulas, se você for falando se, sim, para cada um desses sis, olha o que vai acontecer aí no versículo 5. Se você cumprir tudo no contrato, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Se você cumprir todas essas características, você finalmente vai achar o temor do Senhor. Israel, temor do Senhor, o que isso tem a ver com sabedoria? Tudo. Olha lá no versículo 7 do capítulo 1. Vamos voltar. Qual é o tema de Provérbios? Qual é a base do livro de Provérbios? Versículo 7 do capítulo 1. O temor do Senhor é o princípio do saber. O temor do Senhor é o começo, é onde começa a sabedoria, é onde começa o entendimento, é temendo a Deus, é ter uma postura de temor ao Senhor. Essa é a base da sabedoria. E é nela que você vai chegar se você cumprir cada um desses condicionantes. Se você fizer, se você aceitar as palavras, se você guardar no coração, se você der ouvidos, se você inclinar o seu coração, se você pedir inteligência, se você gritar por entendimento, se você buscar sabedoria como a prata, aí sim você entenderá o temor do Senhor, que é temer a Deus de verdade. E você vai achar o conhecimento de Deus. Agora você percebe por que o mundo, o inimigo quer que a gente fique burro? Quer que a gente não tenha sabedoria? Está vendo por que o inimigo nos acusa, falando que o povo evangélico é um povo burro, é um povo iletrado, é gado? É por isso aqui. Eles não querem que a gente entenda o temor do Senhor, que é a sabedoria. Eles não querem que a gente ache o conhecimento de Deus. Eles não querem isso. No versículo 6, acompanhe aí comigo. Salomão vai comentar sobre a sabedoria. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Eu faço uma aplicação bem ampla desse versículo que a gente acabou de ler. Pessoal, quando vocês veem um ateu extremamente inteligente, camarada crânio, escreve livros, participa de debates, é formado em tudo que é possível, tem todos os cursos possíveis, graduação de tudo quanto há. Você acha que essa sabedoria que ele tem vem dele mesmo ou foi concedida por Deus? Tendo em vista esse versículo aqui, versículo 6, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Até aqueles que se opõem a Deus, até aqueles que não amam a Deus, são beneficiados pelo conhecimento que vem do próprio Deus. E eles utilizam o conhecimento que eles recebem de Deus para falar mal de Deus. Olha só que coisa maluca, não é mesmo?
Eles recebem de Deus os benefícios, não, inteligência, cognição, mentalidade forte, tal, raciocínio. Para quê? Para escrever um livro falando que Deus não existe. Religião é mito. É tudo pessoal bitolado. Eles escrevem lá da forma mais inteligente possível. Irmãos, isso é uma incoerência tremenda, tremenda. O Senhor dá a sabedoria, Ele dá o conhecimento a todos, especificamente a todos. Mas nós vamos ver que existe diferença entre sabedoria e sabedoria. Tem uma que não presta, tem uma que é porqueira e tem outra que é legítima. Abre comigo, por favor, lá no Novo Testamento, na carta de Tiago. Você vai ver que tem dois tipos de sabedoria. Carta de Tiago. No capítulo 3 dessa carta. Tiago, no capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Todo mundo achou? Tiago 3, 13. Tiago vai fazer a seguinte pergunta: quem entre vocês é sábio e inteligente? Quem? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Mas, se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada, sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Essa sabedoria não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, olha o que essa sabedoria é: terrena, animal e demoníaca. Para pensar nisso. Tem um tipo de sabedoria que é terrena, animal e demoníaca. Existe um tipo de sabedoria que está na mente de muita gente que não presta, vem direto do quinto dos infernos. É algo que provém de Satanás, deste mundo. É algo que não presta. Existe sabedoria desse tipo. E quem que tem essa sabedoria, de acordo com Tiago? São pessoas que têm inveja. Olha o que ele vai dizer aí no versículo 14. Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, aquela pessoa que tem inveja dos outros, sabe? Uma pessoa que não consegue reconhecer conquista de ninguém. Você conhece alguém assim? Por exemplo, você passa num concurso público, a pessoa chega para você e fala: não, mas hoje está fácil passar em concurso, hoje está tranquilo, na minha época era mais difícil. Você compra um videogame que você ralou para comprar, a pessoa fala: não, esse aí está desatualizado já, diz que saiu um novo, bem melhor. Você consegue um emprego, a pessoa fala: nossa, você arrumou problema em sua vida, aquela empresa ali, nossa, ouvi falar mal demais. Existem pessoas que têm uma inveja assim, terrível, tremenda dos outros. Tiago vai dizer que esse tipo de pessoa, eles têm uma sabedoria animal, é coisa de bicho, terrena, pertence a esse mundo, e no final das contas é algo demoníaco, é algo soprado pelo mal. Versículo 16. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Onde tem inveja, onde tem vontade de, sabe, passar por cima dos outros, aí tem confusão. Mas no versículo 17, Tiago vai apresentar a verdadeira sabedoria. A sabedoria que procede de Deus. Olha o que ele vai dizer sobre ela. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente, vamos lá, pura. Ela é pura, ela é santa. Depois, pacífica, ou seja, ela não procura guerra com ninguém. Gentil,
ela é capaz de ser gentil, amável, ela é amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Você conhece uma pessoa que é sábia e ela é um prazer escutar ela? Ela não é aquele tipo de pessoa inteligente que vai cuspindo conhecimento na sua cara e vai falando que vai te criticando, tudo mais. Não, 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 não. É uma pessoa que tem sabedoria de Deus. Ela é gentil, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos. Essa é a sabedoria de Deus. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A sabedoria é frutífera. A sabedoria de Deus, ela dá frutos de justiça, diferente da sabedoria carnal, da sabedoria diabólica. Volta lá para Provérbios. Então nós vimos que existem dois tipos de sabedoria, uma boa e uma ruim. Resta saber, meus irmãos, qual tipo de sabedoria a gente está buscando, hein? Pergunta aí para você mesmo. Na sua vida pessoal, durante a sua semana, o que você está buscando? Você está buscando a sabedoria que vem de Deus? Está procurando, sabe, fugir de inveja, fingimento? Você está procurando algo que vem do alto? Ou você está indo no caminho contrário? O que a gente está buscando como servos de Deus? É um bom questionamento. Qual sabedoria estamos buscando? Versículo 7, vamos dar prosseguimento aí. O Senhor Deus reserva, olha só, a verdadeira sabedoria. A gente falou que existe uma verdadeira e uma falsa. Ele reserva a verdadeira para quem? Para os retos. Ele é escudo para os que andam com integridade. Deus está totalmente disposto a te presentear com a sabedoria correta e Ele está disposto a tornar você uma pessoa reta, uma pessoa íntegra. A moralidade está profundamente associada com a sabedoria. A sabedoria, ela é moral, ela procura o bem, ela procura a justiça. E Deus quer te tornar uma pessoa justa, uma pessoa reta, uma pessoa íntegra. Muito bem. Versículo 8. Essa sabedoria, caso você aceite ela, caso você busque ela, caso você entenda ela, ela guardará, versículo 8, as suas veredas e conservará o seu caminho. Ela vai te guardar e ela vai te conservar até o final. Nós vamos ver, a partir daqui, como a sabedoria vai nos proteger, como é que ela vai servir de escudo contra vários tipos de coisas. A gente vai ver aqui. Vamos lá, então. De que a sabedoria nos protege? De que ela nos guarda? Versículo 9. Primeiramente, né, você entenderá a justiça, o juízo e a equidade, ok? Aquilo que a gente já discutiu, todas as boas veredas. Agora no versículo 10, de que ela protege a gente? Porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O discernimento o guardará e o entendimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. A sabedoria vai possibilitar que você não interaja com gente que não presta, com gente que não vai somar nada na sua vida. Quando você procura a verdadeira sabedoria, quando você recebe essa sabedoria, quando você recebe o entendimento, quando ele entra no seu coração e é agradável para você, você não vai aguentar ficar do lado de gente que tem a sabedoria do cão. Você não vai aguentar. Você vai ficar inquieto, você vai falar, não, tem coisa errada aqui. Isso não é sabedoria de Deus. Você vai começar a se incomodar. Você vai começar a falar assim, não, tem alguma coisa errada aqui. E você vai fazer o quê? Naturalmente, se afastar de certos tipos de pessoa. Uma das primeiras coisas que a sabedoria faz na vida de quem a possui é
te afastar de quem não presta. Irmãos, isso aqui é muito importante. A gente vê que jovens, adolescentes, estão destruindo a vida deles, véio, por causa de companhia, por causa de associação com gente que não presta. Às vezes é gente assim que tem pai e mãe, mas por causa de um amiguinho lá, começa a usar droga, começa a mexer com coisa errada, começa a se envolver com crime. A gente vê, isso é normal no Brasil, a gente vê isso acontecendo por aí. Vidas são ceifadas, pessoas se envolvem com coisa errada, com companhia errada. Irmãos, poucas coisas são mais poderosas do que más influências. Poucas coisas destroem a vida das pessoas como influência, como amizades. Amizades aqui, ó, bem entre aspas, que não é amizade coisa nenhuma. Não é nada de amizade. A sabedoria, ela vai te livrar disso. Ela vai permitir que você saia fora daqueles que não estão alinhados ao projeto de Deus. Salomão vai descrever como é essa galera do mal. No versículo 13, olha o que ele vai dizer sobre elas. Eles abandonam as veredas da retidão, são pessoas injustas, são pessoas tortas, para andarem pelos caminhos das trevas. Eles mexem com tudo quanto é tipo de coisa errada. Versículo 14, dos que têm prazer em fazer o mal, gosta de fazer o mal, eles se alegram com as perversidades. É uma pessoa que vê um vídeo horrível de alguém morrendo. É uma pessoa que grava um TikTok mudando roupa e coloca um áudio de um assassinato. É esse tipo de pessoa que a gente está lidando aqui. Pessoas terríveis, pessoas complicadas, pessoas que não têm sabedoria de Deus. Ele vai prosseguir com a descrição. Versículo 15. Cujas veredas ou os caminhos são tortuosos e que se desviam em seus caminhos. É aquele tipo de pessoa trambiqueira. Você conhece gente assim? Que ela não consegue fazer alguma coisa dentro da lei? Ela sempre dá um jeitinho criminoso de fazer as coisas? Seja, sei lá, sonegação, ganhar dinheiro de forma ilícita, passar os outros para trás. Inclusive o pessoal fala, né? Teve um vídeo aí que viralizou, falando o seguinte: você quer prosperar no Brasil? Rapaz, começa a aplicar golpe nos outros, começa a passar os outros para trás, começa a dar calote nos outros, faz isso. Aí você vai prosperar aqui no Brasil. Aí as coisas vão dar certo. É esse tipo de pessoa que Salomão fala aqui. Gente com caminho todo torto. Todo torto. Não sabe andar dentro da lei, das 4 linhas. É tudo errado com eles. Esse é o primeiro grupo que a sabedoria vai te livrar dele. As pessoas perversas. Mas tem um segundo tipo de pessoa. Está aí no versículo 16. Olha de quem que a sabedoria vai te livrar também. Isso aqui vale para homem e mulher, ok? Eu vou explicar. Versículo 16. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia, que elogia com palavras. Pessoal, a sabedoria, basicamente, ela vai livrar você de infidelidade conjugal. E aqui eu vou tocar num tema que, tipo assim, é loucura o que está acontecendo. Você vai pegar, vamos colocar aí, 50 músicas sertanejas. 50 músicas. Está lá no top do Spotify. Eu tenho certeza que ao menos 30 das 50, 30 fala sobre traição. Que é o quê? Você está num relacionamento com uma pessoa, você vai lá e se envolve com outra. Seja relação sexual ou sei lá o quê. Né? Beijo, não sei. Eu chuto 30 canções de 50, pode ser até mais. A gente está vivendo uma febre de traição. Você entra no TikTok, você vê novelinha de traição. Quem aqui já viu a novela das frutas? Já viu? Das frutinhas? Rapaz, eu nunca parei para ver, mas você já viu algumas, né, amor? Qual é o tema principal daquele trem, na maioria das vezes? Traição.
Tá normal, vão trair. Não, casamento, que isso, pra quê? Ser fiel à minha namorada, ao meu namorado, não. Não, eu tenho que me divertir. Relacionamento aberto, trisal. Os irmãos sabem o que é trisal? Alguém já ouviu falar de trisal? É um casal de 3. Isso acontece. Isso acontece aos montes. A sabedoria, ela vai livrar a gente de tudo isso. Ela vai livrar a gente da mulher adúltera, da mulher que é infiel, da mulher que tenta seduzir a gente, aqui eu falo como homens, né, para os homens, mas ele também a sabedoria vai livrar você de homens, porque tem muito homem, parece que, nossa, é algo assim incrível. Inclusive a gente estava conversando sobre isso, né, dia desses, sobre traição e tudo mais. Para quem tem relacionamento aí, para quem é casado, tudo mais, já reparou que quando o seu casamento está fragilizado, a sua relação está frágil, sempre vem tipo assim, uma mensagem do ex, da ex. Você encontra coincidentemente com uma pessoa que você se relacionou no passado. Essa pessoa te manda mensagem do nada. Já reparou que quando seu casamento e seu relacionamento está frágil, você recebe ataque? Você recebe propostas tipo assim, não, vaza fora. Tenta buscar um negócio melhor aí. Tenta buscar um prazer diferente. A sabedoria, meus irmãos, vai livrar a gente disso. A sabedoria vai agir com providência e não vai permitir que essas coisas aconteçam. A sabedoria livrará você da mulher e do homem adúltero. Versículo 17, uma descrição sobre essa mulher. Ela abandona o amigo da sua mocidade. Ela abandona o seu marido, ela abandona o seu casamento, ela se esquece da aliança do seu Deus, ela simplesmente sai fora. Versículo 18, a casa dela, dessa mulher, se inclina para a morte e as veredas conduzem para o mundo dos mortos. O final disso tudo, pessoal, não é como o mundo prega. Não, você tem que ter liberdade, você tem que ter relacionamento aberto. Não, você tem que participar de um trisal. Não. Não tem nada de liberdade nisso não, gente. Sabe qual é o final dessa brincadeira toda, dessa palhaçada? Está aí, no versículo 18. Morte. O final de tudo isso é morte. Não vai ter diversão, não vai ter alegria, não vai ter prazer. O final dessas coisas terríveis é morte. No versículo 19. Todos os que se dirigem a essa mulher ou a esse homem não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. Quem é laçado por essa pessoa, quem é tragado por ela, não escapa. Quando ela pega para valer. Quando eu estava lendo esse texto aqui, eu me lembrei de uma personagem, né, de Senhor dos Anéis, chamada Laracna. A Laracna é uma aranha gigante que vive numa caverna. É uma criatura assustadora, né? Para você que já viu os filmes do Senhor dos Anéis, você vai lembrar de quem é a Laracna. Uma aranha gigantesca, gigantesca. Ela mora numa caverna e como é que ela ataca os seus inimigos? Ela se move na escuridão, ela ataca de surpresa, especialmente pelas costas, e ela dá uma ferroada que anestesia a vítima, ou seja, ela dá uma ferroada que não vai matar, mas vai colocar a pessoa para dormir. Aí a pessoa apaga e ela começa a envolver ele na teia. Para quê? Para sugar o sangue depois. A imagem aqui é muito parecida com isso. Essa mulher aqui, quando ela pega, quando ela finca, quando ela agarra, o texto vai dizer que essas pessoas, versículo 19, eles não voltarão. Você entrou na caverna da aranha, você foi picado por ela, você não vai escapar. Você não vai escapar. E a sabedoria vai livrar você disso. Vai livrar você de sequer entrar nessa caverna.
Então você vai ser impedido de entrar nessa caverna. Nem perto você vai passar. Para finalizar, meus irmãos, no versículo 20, Salomão vai dizer: agora, olha só o tipo de companhia que você vai ter, tendo a sabedoria. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos. Esse é o tipo de companhia que Deus quer para você, para mim e para você. Se você tiver sabedoria, você vai se cercar de gente que está no mesmo propósito, na mesma mentalidade. E aqui entra de novo naquela questão de influência. O tipo de pessoas que você convive vai dizer muito sobre quem você vai se tornar. O pessoal tem aquele ditado, né? Quem anda com porco, farelo come. Você vai comer farelo. Você vai comer lavagem. Se você andar com um tipo de pessoas que você acha que é amigo seu, mas só te recomenda trem ruim, você vai caminhar no mesmo sentido que eles. Agora, se você procura ter companhia de gente que tem a sabedoria de Deus, de gente que busca inteligência, de gente que quer o melhor para você, de gente que recomenda que você busque entendimento, de que você leia, de que você vá na igreja. Não, fulano, bora na igreja, vamos lá. Se você tem esse tipo de companhia, você vai se tornar uma pessoa melhor. Você vai se tornar um ser humano melhor, mais digno, mais preparado para boas obras. Você andará no caminho dos homens de bem e guardará as veredas dos justos. E que promessa tem para essa galera do bem? Que promessa tem para aqueles que buscam a sabedoria? Está aí no versículo 21. Porque os retos, os íntegros, habitarão a terra e permanecerão nela. Mas os perversos, a mulher adúltera, aquele grupo que a gente falou há pouco, eles serão eliminados da terra. E os infiéis serão dela arrancados. Esse é o final dessa galera, pessoal. Esse é o final de todos aqueles que rejeitam a sabedoria de Deus. Esse é o final de toda pessoa que não gosta de conhecimento, não gosta de Bíblia, não gosta de estudo. Esse é o final deles. É um triste final, não é verdade? Mas o final que tem pra gente está aí no versículo 21. Esse final, sim. Os retos habitarão a terra. Você será considerado um herdeiro. Você será um herdeiro do reino de Deus. Você será uma herdeira. Contanto que você busque a sabedoria. O que você tem buscado? O que você tem meditado? O que passa na sua mente ao longo do dia? Você se lembra de ler a Bíblia? Você se lembra de orar por algum irmão seu? Você se lembra de fechar a porta do seu quarto e ficar ali um tempo em oração? Você lembra de meditar? Como é que está o seu coração durante a semana? O que ocupa a sua mente? Meus irmãos, que na nossa mente a gente procure a sabedoria. A gente procure o conhecimento de Deus. É isso que a gente está fazendo aqui hoje. A gente está buscando sabedoria. A gente está buscando conhecimento. Se você está sentado nesse banco aí, e o pessoal que está ouvindo a gente aqui na internet, é porque você sabe que você ainda não chegou lá. Você ainda não tem conhecimento. Você sabe que você não tem todo o conhecimento de Bíblia que deveria ter. E por isso você está sentadinho aí. Isso é uma excelente notícia. A gente pode ficar preocupado com a galera que não quer estar aqui, né? Porque assim, quando eu vou orar pelo estudo bíblico, eu sempre falo assim, Senhor, abençoe grandemente os que vão estar presentes, mas abençoe também aqueles que não vão estar presentes. E eu sei que dentre a galera que não vai estar presente, vai estar por aí afora, tem dois grupos. Tem os que não podem
comparecer. Realmente tem gente que não pode comparecer, mas infelizmente tem outro grupo, que é os que não querem. Fala assim, não quero, não quero. E eles dão desculpas para isso, né? Falam assim, não, é muito longe, ou, poxa, é muito difícil, é complicado, estou cansado, não sei o quê. Mas no final das contas, sabe o que a carne dela está dizendo? O que o coração está dizendo? Eu não quero mexer com Bíblia, não. Eu não quero sabedoria, eu não quero ser confrontado por isso aqui, não. Eu quero assistir minha novela. Eu quero assistir meu filme de boa, em paz. Eu quero ficar de boa. É isso que a pessoa está dizendo. Graças a Deus, não é o nosso caso, amém? Graças a Deus nós estamos aqui, mas Deus tem propósito para a vida desse pessoal também, não tem? A gente vai orar por eles, não vai? E a gente vai falar assim, pessoal, paz, quinta-feira está sendo legal demais. Vamos participar do estudo. Eu sei que você conhece alguém, fala pro amiguinho, não, vamos lá, é bacana demais, vamos estudar. E Deus vai nos abençoar ricamente. Amém? Amém. Vamos orar então. Curva a sua cabeça. Vamos orar esse Deus que concede toda a sabedoria. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, nós